Alô, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço. Muito bom dia para você ligado aqui no Acorda Vascaíno, oferecimento dela. 1xBet. A 1xBet que tem a aposta dobrada. Olha, os campeonatos estão de volta. Hoje tem jogo hoje, a volta da Premier League. Tem jogo no Boxing Day. Faça a sua aposta, vai lá. Tem vários jogos no campeonato inglês, na Premier League, para você apostar e ganhar um dinheiro. Vai aqui no primeiro comentário, tem um link, faz seu cadastro e usa a palavra AVE+, para dobrar a sua primeira aposta. Se você depositar R$ 50, colocando lá AVE+, vai dobrar, vai para 100. E aí, sucessivamente, se colocar 100, vai para 200, na primeira aposta só. A 1xBet paga bem, paga rápido, é uma empresa séria que paga porque tem grande relacionamento com importantes marcas da Europa, Barcelona, Chelsea, Liverpool. Olha, tem muito, mas tem muito clube abraçado na 1xBet, que é parceira da plataforma, no canal Atenção Vascaínos e também aqui no AV+. 1xBet. Eu queria falar sobre uma profissão que eu aprendi a gostar muito, que é goleiro. Eu me aventuro, né? Hoje em dia nem tanto, minha coluna não tá deixando muito não, mas me aventuro. Já agarrei handball, esporte que eu gosto muito também, e nas peladas sempre ia pro gol. Ah, você é ruim de bola? Quando novo até não, cara, até jogava direitinho, mas gostava, sempre gostei de ser goleiro. Acho que é uma profissão, uma atividade bacana, cara, porque você é o guardião daquilo que precisa ser muito bem guardado, né? Todo time precisa ter um grande goleiro e sempre me liguei. Quando eu era pequeno, tinha 4 anos de idade, os meus ídolos no futebol eram Sepp Maier, goleiro alemão da Copa de 74, Tomaszewski, goleiro da seleção polonesa, Jan Glob, goleiro da seleção holandesa. Eu sempre gostei muito dos goleiros, sempre me atraíram muito. Eu me lembro do Jan Glob, que era um goleiro holandês que jogava com a camisa 0. Ele botava a camisa 0. O Maier usava aqueles bermudões compridos, sempre chamando a atenção, goleiro de cabelão, né? E depois outros vieram, me lembro do Gatti, que jogava no Cruzeiro com uma faixa. Enfim, grandes figuras, figuraças. O próprio Andrada, eu não tive a oportunidade de ver, mas visitei o Andrada. Estive na casa do Andrada quando fui fazer o Mundial de Basquete na Argentina em 90, com o falecido e saudoso Sérgio Moraes, pai do Sérgio Américo, repórter esportivo. Nós estivemos lá em Rosário e fomos até o Andrada, e histórias deliciosas da época dele no Vasco, ele que por pouco não pegou o pênalti do gol humilde Pelé. Então eu sempre tive muita predileção, fui muito próximo aos goleiros do Vasco, ao Carlos Germano, ao Elton, ao Márcio, goleiro, ao Caetano. Sempre tive muitas relações assim com os goleiros, batia papo, trocava ideia, queria entender como é que era, como é que não era, sabe? Assim, muito, muito interessante essa minha veia, e eu não sei explicar por quê. É simplesmente gosto. E goleiro é uma profissão que eu gosto de ficar olhando, analisando tecnicamente, porque eu perguntava muito, vem cá, esse goleiro fez isso, porque ele não podia fazer isso, como é que é a entrada de uma bola, postura, como é que faz, porque eu trazia alguns ensinamentos da época do handball, né, da saída em X, como é que você sai com o braço em cima, meio que numa ponta, e o braço embaixo na outra, e estica a perna. Eu me lembro a defesa do Emiliano Martinez na final da Copa do Mundo contra a França, que ele faz aquela defesa no final, muito parecido com isso. Ele saiu ali, ampliando o espaço dele, o raio de ação, e fez uma grande defesa. E depois, no pênalti, o goleiro é um herói, porque ele pode definir um título, ou então ser um bandido, porque, por exemplo, o Alisson dele se esperava tanto na decisão de pênalti com a Croácia, e ele não pegou um pênaltizinho, não pegou absolutamente nada. Então, a gente tem muita esperança no goleiro, né? Quem não tem, quando você sabe que você tem um grande goleiro, você fala assim, porra, cara, o meu goleiro é brabo. Você sabe que na hora H o cara vai fechar o gol. Quantas vezes o Brasil, por exemplo, não ia para uma final com o Dida nos pênaltis? Eu me lembro daquela decisão fatídica de 2000 do Vasco contra o Corinthians, que o Corinthians confiou ir na final para os pênaltis aqui no Mundial no Maracanã, porque tinha o Dida no gol. Isso é fundamental. Ele pegou pênalti, sabe? E o goleiro grande, ele estimula muito isso na própria final da Copa. O Tchouaméni, que é um ótimo meia francês, tirou tanto do Martínez que botou para fora, porque o goleiro grande
parece que cresce, né? Parece que ele tapa o gol. Então todos esses aspectos são sentidos nessa hora. Então um grande goleiro é uma segurança, é um esteio, né? Você tem um goleiro fundamental. E o Vasco sempre teve grandes goleiros, mas ultimamente a gente, desde 2013, vamos colocar aqui, né? Quem não se lembra de 2013, daqueles goleiros do Vasco patéticos que a gente teve, né? A gente tinha também dificuldades em 2008, 2007. A gente teve umas malas aí agarrando no gol do Vasco, né? Negócio de Tadic, Michel Alves, de Diogo Silva, de Alessandro, sério. A gente sofreu demais, a gente teve Fabiano no gol, goleiro bonitão lá, lindão, mas que não agarrava nada, não pegava um pênalti. Me lembro quando o Fernando Praz chegou no Vasco, todo mundo reclamava que ele não pegava um pênalti. A gente teve o Thiago, goleiro, que veio da Portuguesa. Não, o Thiago, pô, bate falta bem. O cara era mais conhecido pelas faltas batidas do que pelos gols defendidos, né? Então, o Vasco sofreu muito com o goleiro também. O goleiro sempre foi uma dor de cabeça. Porra, lembrar 2021, né, gente? Nós tivemos o Lucão e o Vanderlei, né? Goleiros patéticos, goleiros que não sabiam jogar futebol. O Lucão assustado, uma decepção gigantesca para um goleiro jovem que jogou em base. Decepcionante, vestiu a camisa do Barbosa. Sério, deveria devolver, né, a camisa. O Vanderlei já em final de carreira também, tudo enrolado com os pés. A gente teve o Martin Silva, que foi um goleiro bom, talvez o melhor mais recente, mas que também acabou saindo execrado, porque terminou o ano ali de 2018 muito mal. Acabou saindo para a entrada do Fernando Miguel, que nos garantiu, fazendo ótimos jogos. 2019 foi um goleiro regular, mas mesmo assim demonstrando insegurança, principalmente saída de bola muito ruim, errando em algumas valências básicas, mas não é um goleiro ruim, não é um goleiro ruim, mas acabou não dando em 2020, o Vasco acabou caindo com o Fernando Miguel no gol. Então, o Vasco tem tido muita dificuldade e contratou para esse ano um goleiro que foi destaque na Série B do ano passado, que foi o Thiago Rodrigues, que foi o goleiro eleito o melhor goleiro da Série B de 2021 pelo CSA, apesar do CSA não ter subido. E vem para o Vasco, dentro de um Vasco sem grana, muito com essa peste de, pô, vamos pegar o destaque da Série B pra gente tentar subir, né? E vamos que vamos. E o Thiago começou muito bem, começou o ano de 2022 bem no Campeonato Carioca, fazendo ótimos jogos, demonstrando segurança, apesar de que tem um jogo que ele falha contra o Volta Redonda na abertura. O Everton, lateral, faz um recuo de bola ruim pra ele e ele demora a chegar. E o jogador, se eu não me engano, da Portuguesa, enfim, eu não sei qual era o time, não me lembro, acaba fazendo o gol. E ele, eu acho que o próprio jogador, acho que era o próprio Volta Redonda. E o Thiago Rodrigues ali tem uma falha, mas segue e vai bem. Agarrando bem, mas o Vasco não conseguindo ganhar os clássicos e, enfim, ele não pode fazer milagre. E é eleito o melhor goleiro do Campeonato Carioca, mesmo o Vasco tendo ficado na quarta colocação. E aí vem o Campeonato Brasileiro e com o Zé Ricardo montando um bom sistema defensivo, ele faz seu grande momento no Campeonato Brasileiro, na temporada toda. Fechando o gol, indo muito bem, agarrando muito bem, mantendo uma ótima regularidade, demonstrando algumas valências que eram sentidas por todos nós. Um goleiro que com os pés muito seguro, tem qualidade, um goleiro bom debaixo dos paus, goleiro ágil, né, com boa mobilidade, ainda com deficiências em relação à saída de bola, mas aí com o time ele cai, fica relaxado e muita gente o acusa de ter engordado, de ter ficado acima do peso. Ele tem momentos muito ruins, jogos em que ele vai muito mal. Aquela fase final do campeonato ali, ele vai mal contra o Cruzeiro, vai mal contra o Grêmio e faz jogos preocupantes. A gente perde para o Sampaio Corrêa com o Thiago tomando um gol do meio de campo do lateral Pará. Enfim, mal, muito mal. Mas ficou a última impressão, que foi o jogo contra o Ituano, que ele vai muito bem. Ele faz milagres e classifica o Vasco. Thiago Rodrigues é responsável direto pelo acesso do Vasco. E a gente não pode tirar isso dele. Mas fica sempre aquele gostinho de, pô, agora vem aí um novo investimento, vem a 777, vem um futebol mais profissional. O Thiago não tem o perfil para ser goleiro do Vasco. Nos bastidores se fala muito do comportamento dele, que ele é um cara difícil, é um cara que treina pouco, tudo isso citado. Mas não justifica, porque eu acho que em campo ele acabou, dentro do possível, entregando como todos. Era o melhor time do mundo, era o maior time? Não era. Mas era um time com jogadores que vão ser inesquecíveis para nós? Claro que não. Mas não dá para tirar mérito do cara. Mas o Thiago, goleiro titular da Série B, pô, eu vou ser reserva na Série A? Tá buscando para não. E aí que eu quero conversar, porque o Vasco estava tentando o Kehler, que eu
adoraria, acho que o Kehler é um goleiraço, mas acho que os outros nomes foram muito bem escolhidos como opções. O Marcelo Groi, grande goleiro, fez no final de semana aí um jogo espetacular, uma semana atrás, pelo Al Ittihad. O Ivan, goleiro, que foi muito bem na Ponte, seleção de base. O Corinthians contrata e aí ele vai para o Corinthians. Não joga porque o Cássio é titularíssimo, ele vai para a Rússia. Joga pouco também, mas joga muito mais na Liga Russa e vai bem. E agora tem a oportunidade de vir para o Vasco. E o Léo Jardim, que também é um goleiro jovem, que foi reserva do Groi no Grêmio, mas foi para a Europa, foi para o Rio Ave, foi muito bem, foi para o Lille da França também, foi muito bem. Enfim, todas essas questões envolvem bons nomes. E é claro que o Vasco precisava contratar um goleiro desse tamanho. Não pode. O Thiago Rodrigues é bom goleiro, mas a Série A seria muito pesada para ele. Acho que ele não seria agora. Para ser um bom reserva, eventualmente jogar, eu acho que seria bom. O problema é ele aceitar. O problema é ele topar ser esse goleiro. Porque sempre tem um componente vaidade. Porque vaidade é algo que marca os goleiros. Porque é o cara que se veste diferente, é o cara que se posiciona diferente. Tudo isso influencia. Óbvio que influencia. E se influencia, a gente tem que ver se não vai ser perigoso. Porque em algum momento a gente pode precisar dele. O Ivan, que é o goleiro que o Vasco está contratando, porque o Kehler, o Internacional, não está abrindo mão, e a gente vai trazer todos os detalhes daqui a pouco, no Bom Dia Gigante, lá no canal Atenção Vascaínos. O Ivan é um goleiro que tem que melhorar na questão física, porque ele tem se machucado recorrentemente. Talvez por isso não tenha decolado tanto ainda na carreira, apesar de 25 anos ainda ser um goleiro jovem, mas precisa decolar, precisa mostrar a cara, precisa aparecer, sabe? Jogou bem na Ponte, mas é muito pouco. A Ponte Preta não dá projeção. Foi pro Corinthians, eu acho que numa gestão de carreira errada, porque ele vai pro Corinthians para disputar a posição, para substituir o Cássio. Quem tá aposentando o Cássio, né? O Cássio diz, não, tá bom, deixa o menino aí, mas eu vou continuar jogando. Então todas essas situações precisavam ser pensadas. E o Ivan tem um ano pouco em relação a jogo, mas é um goleiro muito bom. É um goleiraço que talvez com um ano repleto, com a titularidade, com a certeza de que vai abraçar um projeto legal, ele vai pegar, e bem ou mal, 6 meses de Europa, você ganha um lastro, você enfrenta grandes equipes, você pega campeonatos difíceis, o campeonato russo é uma liga difícil, você tem desafios, né? Então eu acho que chega para ser um bom goleiro, mas tem que resolver a situação do Thiago Rodrigues, porque eu acho que o Thiago Rodrigues ficar no banco no Vasco hoje, eu acho perigoso. Porque o Thiago é vaidoso como qualquer goleiro, ainda mais vindo com esse rótulo de um goleiro de Série B que se classificou e que foi fundamental para a história do Vasco, sem dúvida. Tem que ver como é que é o dia a dia, se ele vai aceitar, se ele vai levar na boa. Não sei se seria melhor para o Vasco buscar um outro goleiro, trazer um outro goleiro. Tem goleiros bons na Série B que jogaram muito bem na Série B. Você tem goleiros até suplentes em clubes grandes que você pode buscar. Mas eu seria favorável a trazer um goleiro bom da Série B para ser o suplente ali do Ivan. Você tem goleiros que podem ser utilizados, tirando o Rafael Cabral, que é um goleiro muito bom do Cruzeiro, que o Cruzeiro dificilmente vai liberar. Você pode buscar outros goleiros. Você tem goleiros bons na Série B que foram muito... Você pode buscar outro Thiago Rodrigues, que venha com o espírito de saber, olha, vai ser reserva, mas pô, legal. Ou então você buscar um goleiro que esteja ali na Série A na mesma situação do Ivan, né? Que precisasse jogar. Só que goleiro é uma posição braba, porque o cara sabe que um vai jogar e o outro não. Tem que vir muito afim de pensar assim, cara, eu vou pra lá porque é o Vasco, eu vou disputar posição, sei que dificilmente o outro vai deixar eu jogar, mas tudo bem, vambora. Tem que ter um pouco desse desprendimento e eu acho que o perfil tem que ser um goleiro jovem. Um goleiro bom, um goleiro jovem, mas um goleiro que tenha intenção de aprender, de melhorar. Claro, fazer sombra também o Ivan, não é só aprender, não é para trazer um garoto. Eu acho que quem aprende ali é Rose e Alexander. Mas trazer um jogador que pense assim, não, peraí, cara, eu tenho condição de ser goleiro do Vasco. E eu digo isso do Thiago com dor no coração, porque eu acho que o Thiago é um bom goleiro. Não é um goleiro, mas é um bom goleiro. Mas eu não sei se o Vasco vai ficar com o Thiago. Eu dependo muito dessa conversa que deve acontecer aí para definir isso. Porque ele sai do Vasco dia 31. No sábado acaba o contrato dele. Ele tem que definir essa semana. E aí, Bonitão, vai ou fica? Vai continuar ou não vai continuar? Vai ter um papo aí para resolver ou não vai ter um papo para resolver? Então, eu acho que o Ivan precisa de um suplente. Se é o Thiago, eu não sei. Agora, eu queria falar um pouquinho do Ivan. O Ivan é um goleiro que eu vi muito pouco. E isso me preocupa, sinceramente.
O Ivan é aquele goleiro que tem muito mais a fama do que a ação. Eu pergunto a vocês, e tô confiando, porque eu confio muito, eu acho que é um nome bom, mas eu quero ver o que ele vinha fazendo, o que ele demonstrou para chegar a esse status. O Ivan me parece ser um cara que tem gente por trás muito forte, tem uma base muito boa, foi muito bem quando mais jovem, e isso ele carrega até hoje como grande fama. Para ser um goleiro cogitado para o Corinthians, até cogitado em seleção brasileira, chegou a ser convocado pelo Tite para trabalhar lá na Granja Comari. Mas você lembra de 5 jogos inesquecíveis do Ivan? Eu vou pesquisar. Talvez seja até ignorância minha, porque eu também não acompanhava os jogos da Ponte nem do Corinthians, e nem do Zenit. Talvez seja muito mais que eu não acompanhei do que ele não fez. Prometo, vou dar uma olhada. Logo mais a gente vai ter a live tradicional do canal Atenção Vascaínos, e se tiver eu vou dar o meu meia-culpa, mas não me lembro. Aí o Kehler, você lembra? Recentemente. Vi alguns lances dele, vi um jogo contra o Flamengo que ele agarrou pra burro aqui no Maracanã. Ano passado na Chapecoense, pegou muito, um jogo contra o Corinthians em Itaquera. É um goleiro que está sendo muito elogiado. Então, a minha preocupação do Ivan é que ele talvez seja muito mais fama, nome, do que jogo. Quero acreditar que não. Por ser jovem, 25 anos, não dá para entregar a rapadura assim fácil. E eu acho que ele tem uma grande oportunidade na vida dele, porque ele foi titular da Ponte, que é um clube intermediário, médio. Vai pro Corinthians, não joga, vai pro Zenit, também não joga. Bom, agora eu tô no Vasco, cara. Grande clube, do tamanho do Corinthians e do tamanho do Zenit. Até maior. E eu vou ser o goleiro, cara. Vou ser o número 1 desse negócio aqui. Vou vestir essa camisa e, amigo, não largo mais. E o Vasco é um clube que dá muitas oportunidades e que libera atletas que às vezes estão presos num gap de tempo, não desenvolvem. Tá aí, de repente. Eu creio muito, por exemplo, no Lucas Piton. Tão criticado. Vambora, vamos ver qual é. Jogador que chega no Vasco motivado, com gás. Vambora, vamos ver. Então eu vejo o Ivan como um nome legal, como um cara que tem um passado bacana, mas o presente dele hoje me assusta. Por essa falta de jogo, por essa falta de sequência, por ser um cara muito mais badalado pelo que ele fez do que pelo que ele faz. E aqui eu tô fazendo apenas um meia-culpa de não ter acompanhado o Ivan. Não tô dizendo que ele é fraco, não, longe disso. Mas vou dizer, eu não conheço o Ivan. Conheço de vídeo. Conheço de momentos, lances. Eu nunca parei para ver um jogo do Ivan. Eu nunca vi um jogo do Ivan na Ponte. Não vi. Né? Então, talvez seja, como eu disse, uma ignorância minha. Talvez eu desconheça, mas eu quero entender quem é esse goleiro. Ontem eu discuti isso lá no grupo de WhatsApp com a rapaziada e muita gente me mandou vídeo. Mas é isso. Vídeo, beleza. Eu nunca vi ninguém botar vídeo de piores momentos. Eu queria ver jogo dele, eu queria ver um momento dele, eu queria ver um lance dele. Eu não sei se o Ivan é bom com os pés. Eu não sei se o Ivan é bom no chão. Eu não sei se o Ivan é ótimo no alto e pela altura deve ser. Se ele é um goleiro de boa reação. Se é um goleiro que de fora da área é difícil fazer gol nele. Se ele é bom pegador de pênalti. Vi nos lances aí recentes que ele é. Eu não tenho esse conhecimento. Mas como eu não sou balizamento, e sou humilde para dizer isso, pode ser que ele seja um grande goleiro e eu não tenha visto. Então, só que pela minha ótica, eu não conheço o Ivan. Eu não sei como ele é. Claro que eu sei quem ele é, sei e vejo vídeos, mas eu digo, acompanhar o dia a dia dele eu nunca vi. Então eu quero entender, mas acho que pela idade, por 25 anos, pela motivação de ser um jogador que vai abraçar a posição que outrora foi vestida por grandes goleiros da história do Brasil no Vasco, com certeza é um projeto de muita... Alguém deve ter ligado para ele, o Fernando Garcia, que é o empresário dele, deve ter dito, Ivan... Cara, eu acho que agora a gente vai acertar a bola, cara. Pô, o Vasco quer você para ser o goleiro titular. Projeto novo, SAF, ele deve ter dito, pô, tô aí amanhã. Claro que eu tô dentro. Porque ele deve ir pra Rússia, trocado pelo Yuri Alberto, meio assim, pô, morar na Rússia, tudo bem, deve ter ganho bem, tá com dinheiro em conta, bacana, mas goleiro, ainda mais jovem, 25 anos, quer ter projeção, quer jogar. É o goleiro de Copa do Mundo se ele for muito bem no Vasco. Claro que é. Óbvio que é. Elton já foi para a seleção pelo Vasco, Carlos Germano já foi à Copa do Mundo pelo Vasco.
Mazzaropi, goleiro de seleção brasileira. Acácio, maravilhoso. Goleiro de Copa do Mundo em 90. Esqueci o Acácio quando fiz a menção aqui. Me perdão. Mil perdões ao querido Acácio. Roberto Costa já foi goleiro de seleção brasileira. Grandes goleiros do Vasco. E o Ivan pode ser mais um. Mas ele precisa mostrar. Precisa provar que de todos esses escolhidos pelo Vasco para tentar ir no mercado, ele era o mais ágil. Porque o Marcelo Groi vem jogando pelo Ittihad, o Léo Jardim vem jogando pelo Lille, o Kehler vem jogando pelo Inter e o Ivan vem jogando esporadicamente pelo Zenit da Rússia. Mas vou dar tempo ao tempo. Como eu já disse, eu vou esperar a bola rolar. Quero entender como é que cada um desses jogadores... o Piton lá, o Corinthians... que bom que o Piton foi embora. Vamos ver no Vasco. O Léo Pelé... Vamos ver o Léo, como é que ele joga. Pô, mas o Vasco está contratando esse Capasso, zagueiro do Tucumã. Vamos ver. Vou dar tempo ao tempo, vou dar esse crédito. Me dou esse direito a dar esse crédito. Agora, na posição de goleiro, que é uma posição que eu gosto tanto, que eu respeito tanto, vou dar mais olho ainda. Vou ficar mais ligado ainda. E esperar. E ver essa situação do Thiago Rodrigues, que é uma situação que pode trazer um ambiente estranho, trazer um ambiente que eu acho que o Ivan não precisa. O Ivan não precisa. Mas os caras que estão lá dentro, Brax e Companhia Limitada, estão ganhando hoje. São profissionais disso. Estão lá para definir isso e que eles sejam muito felizes na escolha. Daqui a pouco tem um Bom Dia Gigante com o Emerson Rocha. Essa semana é uma semana quente, a última semana do ano. Vai ter muita coisa no Vasco. E logo mais a gente vai estar no canal Atenção Vascaínos a partir de 7h30 da noite na nossa tradicional live. Se tiver alguma coisa acontecendo, a gente vem aqui no AV+, ou então lá no canal Atenção Vascaínos no Expresso. Grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus, um ótimo dia. Tchau, turma.